Olá a todos, eu me chamo Éricles Barreto, sou aluno de mestrado do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade de Pernambuco. Junto com as colegas Joseline, Amanda e Yasmin, e orientados pelo professor Alexandre Sérgio Silva, membros do Laboratório de Treinamento Físico Aplicado ao Desempenho e à Saúde, desenvolvemos o estudo intitulado Determinação de componentes principais de análise de GPS em jogos da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Futebol de cegos é uma modalidade paralímpica adaptada do futsal convencional, que tem como característica uma elevada intermitência, um alto número de impactos e mudanças bruscas de direção. Ao contrário de modalidades convencionais coletivas, como o futebol e o futsal, que já são monitorados por tecnologia vestível, o GPS, e já possuem suas demandas físicas de jogo bem conceituadas na literatura científica, o futebol de cegos tem um único estudo publicado abordando essa metodologia com essa finalidade. No entanto, a amostra utilizada neste estudo é pouco representativa para a elite da modalidade de futebol de cegos. Isso porque envolveu uma competição amistosa na Europa e as seleções que disputaram essa competição tratam-se de seleções que não performam entre as principais seleções da modalidade paralímpica, fazendo com que não haja uma referência para a elite da modalidade quando pensamos em demandas físicas de jogo. Com isso, surge o objetivo do nosso estudo, que foi determinar os componentes principais da demanda física de jogo da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos masculino nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, uma amostra inédita com a pentacampeã paralímpica desde Atenas 2004 até Tóquio 2020. A metodologia desse estudo envolveu uma amostra de 7 jogadores de linha, com mais de 60% do tempo de jogo disputado ao longo de 5 partidas. O equipamento utilizado foi o GPS WIMO, com a frequência de ouro de 1000 Hz, com a captura de altíssima precisão para micromovimentos. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, sob número de protocolo em tela. Após a coleta dos dados e extração, o GPS reuniu 261 variáveis brutas que foram padronizadas em Score Z e passaram por três filtros. O primeiro filtro, filtro de comunalidade, foram excluídas todas as variáveis com mais de 0,7 de correlação. O segundo filtro, foram excluídas as variáveis com redundância conceitual, ou seja, variáveis que tendiam a explicar a mesma característica ou o mesmo movimento. O terceiro e último filtro, foram selecionadas as variáveis com autovalores maior do que 1, envolvendo, no final, 48 variáveis válidas para a estatística principal desse estudo, que foi a análise de componentes principais com rotação Varimax. Após a análise de componentes principais, 77,8% da variância total de jogo foi explicada por 5 componentes principais. O componente 1, a carga locomotora externa, que envolveu as variáveis distância percorrida, impactos totais, aceleração máxima e player load. O componente 2, a carga fisiológica interna, que envolveu a frequência cardíaca relativa e a intensidade do esforço. O componente 3, mudanças de velocidade, que envolveu acelerações e períodos de recuperação. O componente 4, que envolveu o perfil mecânico da potência, que envolveu potência de salto e velocidade máxima. E o componente 5, que envolveu o controle mecânico do movimento com as variáveis aterrissagem e equilíbrio entre os passos. Esse estudo determinou as variáveis que devem ser consideradas para análise de um jogo de futebol de cegos, de alto rendimento. E o componente 5, o controle mecânico do movimento, é um componente principal inédito até então, em relação ao único estudo da modalidade paralímpica e também em relação quando se compara com o futsal convencional. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção.